Olá! No último Expressão Nacional que fizemos ao vivo há um mês, a previsão de parlamentares e especialistas era de que teríamos uma das menores renovações de todos os tempos aqui no Congresso. Novas regras de financiamento, concentração de poder nas lideranças partidárias, cláusulas de barreira e outras novas regras pareciam deixar distante as propostas de renovação nos quadros políticos. Mas domingo, um verdadeiro tsunami provocou a maior renovação da Câmara dos Deputados desde a democratização. Em 2019, quase metade dos deputados será diferente dos atuais. Também houve um aumento no número de partidos atuando na casa. Passamos de 25 para 30 partidos. Os partidos de tendência mais à direita tiveram um expressivo crescimento, com destaque para o PSL, que passa dos atuais 8 deputados para 52 no ano que vem. O que tudo isso vai significar nos próximos 4 anos? O Expressão Nacional faz essa pergunta para você, que pode participar pelos nossos canais, e para os convidados, o deputado Tadeu Alencar, líder do PSB de Pernambuco, o deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, futuro senador, o estrategista político Márcio Coimbra, fundador da Casa Política, e o pesquisador da UNB, Frederico Bertolini. Então, agora, no programa passado, eu falei, mas como assim? E aquela vontade, aquela pressão que a gente sentia do eleitor para renovar a política, a crítica que os eleitores faziam ao Congresso, apareceu, né? Com todas as regras que amarravam um pouco isso, né, deputado Tadeu? Eu acho que a gente deveria saber que a sociedade e a vida é muito mais rica do que regras que se queira impor a um processo eleitoral. Tem uma mora crônica da política com a sociedade brasileira. Se a gente observar ali em 2013, havia um reclamo muito grande por ética na política e por governos eficientes. E 5 anos depois, a gente não melhorou nem na questão da ética republicana e muito menos na eficiência dos governos, que além da indolência e negligência de muitos gestores, tem uma crise econômica profunda e um modelo federativo que retira a condição das políticas públicas serem interferentes para melhorar a vida da população. É óbvio que ia ter uma resposta silenciosa da população que olhava para essa tentativa de baixa renovação, que às vezes é muito sutil, mas certamente a surpresa não é tamanha, porque havia certamente um desejo de que se pudesse dar essa resposta silenciosa, uma apatia da população que se traduziu aí numa renovação expressiva dos nomes, o que não significa renovação real, mas nós vamos acompanhar um momento desafiador da vida brasileira. O Brasil precisa voltar a crescer e nós não vimos no debate presidencial os debates que interessam a retomada do crescimento e da geração de empregos. Eu acho que um desafio muito grande para essa nova safra de novos parlamentares, que vai ter também, me parece, um controle social e uma cobrança muito grande para respostas efetivas que nós estamos devendo. Deputado Marcos Rogério, como é que o senhor acha que foi essa resposta da população? Como é que o senhor está vendo esse Congresso que foi eleito? Eu vejo como um recado claro. As urnas deixaram claro que o eleitor não se sentia representado, né? Havia um distanciamento entre os que estavam exercendo o cargo, tanto no Parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, do eleitor. Às vezes as pessoas estão dentro do Parlamento e imaginam que quem está lá fora não está observando, não está acompanhando. O eleitor estava conectado, o eleitor estava observando. E mais do que uma renovação, eu acho que foi um cartão vermelho mesmo que foi dado ao longo dessas eleições, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Eu penso na renovação de forma mais conceitual. Renovação, para mim, ela vai passar pelo que nós vamos ver depois na prática aqui dentro. Eu acho que há um processo de troca, de substituição. Agora, a renovação de rumos, né, de qualidade da atuação, deve ser fruto da observação que nós vamos fazer a partir de fevereiro do ano que vem. Porque eu tenho dito sempre nas minhas palestras o seguinte, que às vezes a sociedade, que hoje, e nas ruas nós percebemos isso, né, o eleitor estava distante, decepcionado, frustrado, revoltado com a política, que é uma confusão com relação ao representante e à política, misturam tudo. Mas a qualidade da representação está associada à qualidade da escolha. Se a escolha é ruim, ela vai projetar uma representação ruim. Se a escolha é boa, ela projeta uma representação boa.
Resta saber se essa renovação que nós temos hoje apresentada para a Câmara e para o Senado, se ela representa uma renovação de qualidade ou se é apenas uma troca de nomes. Eu espero que seja uma renovação de qualidade. Eu já, nas observações que fiz aqui, tem bons quadros vindo para cá, mas é preciso aguardar, né, o comportamento de cada um, o compromisso de cada um dentro da atuação do parlamento. Mas uma coisa é certa e todos nós temos que tirar como lição. Foi um recado claro das urnas de que o eleitor não se sentia representado. O parlamento não pode legislar, não pode atuar de costa para a sociedade. Ele não pode sentir que ele tem a prerrogativa de fazer e acontecer sem respeitar a vontade do eleitor, a vontade da sociedade, porque isso se projeta nas urnas, né? Às vezes, você tem uma agenda extremamente progressista, uma agenda, e nessa eleição isso foi bastante evidente, uma agenda liberal em relação a valores, costumes, mas e como que a sociedade reage a esses temas? Aí você vê uma eleição como essa, onde um candidato polariza um discurso mais radical de conservadorismo e nas urnas o eleitor vai e aponta justamente aqueles que estão nessa vertente como a opção principal. E às vezes nem sempre mandando para o parlamento pessoas preparadas, mas só porque está aliado de alguém que pensa daquela forma. Eu quero crer que na atuação desse novo parlamento a gente tem um ganho de qualidade, porque renovação para mim passa por qualidade, não apenas por troca de nomes. Márcio Coimbra, como é que você está vendo? O que esse tsunami vai representar? Mudam os rumos do Congresso? Muda sim, muitos rumos do Congresso. Eu acho que o que a gente tem, e eu defendo essa tese já há algum tempo, e eu já esperava isso nessa eleição, que o Brasil vive ciclos de 30 anos. A cada 30 anos, o eleitor dá um reset e tenta melhorar toda a situação do Brasil. Há 30 anos atrás, nós tivemos a eleição de 89, que foi um pico de um processo que começou com a anistia em 79. E teve como pico a eleição de um insider com pinta de outsider, que era o Collor. 30 anos antes, nós tivemos isso com o Jânio. 30 anos antes, nós tivemos isso com o Getúlio. Não foi eleito, mas chegou ao poder, né? E 30, 40 anos antes, a gente tem o fim do Império e o início da República Velha. Todos esses líderes chegaram com a ideia de rompimento com uma estrutura anterior de poder. A República chega para quebrar as ordens do Império, o Getúlio chega para acabar com a política do café com leite, o Jânio varre a corrupção, né? Diz que varreria a corrupção para fora do Brasil e termina um período getulista. E a gente tem o Collor com o mesmo discurso anticorrupção, também encerrando o período do regime militar. O que a gente viu agora foi, na verdade, o enterro da Nova República. A Nova República, da maneira que nós conhecemos em 1985, está chegando ao final agora. Porque nós vamos ter, a partir dessa eleição, uma nova correlação de forças dentro do parlamento. Que, inclusive, se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, seria muito mais fácil da gente entender. Porque nós vamos ter duas grandes bancadas, uma bancada de esquerda, que é o PT, e uma bancada de direita conservadora, que é o PSL, e o Novo entra como uma direita liberal, né? Então, se você somar o Novo com o PSL, você tem praticamente o mesmo número de deputados que o PT. Então, na verdade, você vai ter uma direita muito clara, uma esquerda muito clara, e depois um outro patamar de partidos médios, para onde foram rebaixados o MDB e para onde foi rebaixado o PSDB. Eles foram para esse rol de partidos médios na faixa de 30 parlamentares. Então, o debate ele tende a se polarizar entre PSL e PT, tendo como um centro, né, negociador esse conjunto de partidos que tem na faixa de 30 deputados. Seja quem ganha, Haddad ou Bolsonaro, a gente já tem esse desenho dentro da Câmara dos Deputados. Pois é, eu queria saber do Frederico Bertolini, o que significa esse crescimento tão grande de partidos de direita, que a gente tinha basicamente aqui no Congresso partidos de direita claros, muitos poucos parlamentares, nem partidos que se colocassem claro. Os partidos no Brasil, no máximo, se colocam como de centro, e agora a gente tem um partido claramente de direita. O que isso pode significar? Em primeiro lugar,
parabenizar os dois parlamentares pelo sucesso eleitoral, né? E enfatizar o ponto colocado pelo Marcos Rogério em relação, agora senador, em relação a essa diferenciação entre a arena eleitoral e a arena legislativa. A gente não sabe ainda o quão inovador vai ser o processo na arena legislativa. O que a gente sabe é que na arena eleitoral o jogo mudou bastante. E mudou essencialmente nos aspectos que os políticos têm que trazer à arena, os recursos que eles têm que trazer à arena para conseguirem sucesso. Partidos que conseguiram juntar apoio, reunir apoio de grandes bancadas, muitos recursos de TV, grandes recursos de campanha, acabaram perdendo para outros que se mobilizaram a partir de outros movimentos cívicos. Grupos de WhatsApp, grupos em redes sociais que ressignificaram esse uso dos recursos. Esses são recursos também. A diferença é que eles são recursos não tradicionais. Recursos que a gente não pode dizer que sejam inesperados, obviamente, mas que nunca tinham sido empreendidos, nunca tinham sido utilizados da forma que foram utilizados nessa eleição. Então, a eleição de figuras que têm pouca experiência com a política partidária, com a política institucional, mas têm muita experiência com a política a partir de influenciadores digitais, de canais de YouTube, ou seja, o uso das redes sociais e novos recursos nessa arena eleitoral deram uma mudança importante em como as próximas eleições e os políticos daqui para frente vão encarar as eleições, né? Vão encarar como eles têm que entrar nesse jogo. Houve um crescimento, claro, dos partidos mais pronunciadamente de direita ou mais declaradamente de direita. Isso tem a ver com um claro afastamento de um movimento que a gente chama na literatura de direita envergonhada. Tem a ver com uma conexão que se fazia entre políticos mais à direita, ou seja, mais conservadores nos costumes e eventualmente mais liberais na economia, com o regime militar. Essa relação ela foi se desfazendo ao longo do tempo. Os políticos foram construindo, especialmente políticos mais à direita, foram construindo novas pontes com a sociedade, construindo novas relações, identificando esses movimentos, às vezes mais conservadores na sociedade, e ainda assim democráticos. Não existe nenhuma relação direta, ou seja, se percebeu que não existia nenhuma relação unívoca e inequívoca entre ser conservador e se associar de alguma maneira ao regime militar, aos anos entre 64 e 85. E isso certamente ocasionou, claro, com a entrada de um político também declaradamente de direita, um político declaradamente conservador, e com muita força especialmente nessas redes, né, na capacidade de coordenar esse voto no partido dele, fez com que hoje o segundo maior partido da Câmara seja, em 2019, seja um partido bastante à direita. Sempre a gente discutiu aqui, quando se discutia a reforma política, a questão da governabilidade. Né? Como é que um presidente da República governa tendo que negociar, hoje em dia, com 25 partidos? Sempre foi considerado um caso de polícia. A quantidade de partidos que o Brasil tem, a casa de polícia é uma péssima expressão. Mas, enfim, sempre foi uma coisa que torna o país um pouco ingovernável, porque você quase tem que discutir deputado a deputado. Agora nós seremos 30. Como é que fica esse painel? Muda, quer dizer, depende, a gente não tem ainda a definição do próximo presidente, mas de qualquer forma, como é que fica essa questão da governabilidade? Ela se coloca novamente, né? Sim, nessa legislatura a gente teve alguns avanços importantes, não propriamente uma reforma política densa, como a gente imagina que precisa o Brasil, mas uma mini reforma eleitoral em 2015 e em 2017, que eu acho que são avanços importantes. Um deles dialoga exatamente com a necessidade de redução dessa enormidade de partidos, que no Brasil é mais fácil você criar um partido político do que propor um projeto de lei de iniciativa popular, o que é um verdadeiro absurdo isso. E se transformou o tempo de televisão e o fundo partidário, se transformou num grande negócio. Tem legendas aí cujos burocratas partidários são verdadeiros imperadores ali daquele cartório partidário.
Eu acho que a gente fez um movimento importante estabelecendo não uma cláusula de barreira, mas uma cláusula de desempenho que começou a funcionar já nas eleições de 2018, exigindo de forma crescente percentuais, começando com 1,5%, distribuídos 9 deputados em determinados estados, de modo a que quem não atingir aquele mínimo, ele vai até 2032, se não me falha a memória, chegando até o percentual de 3% dos votos. 1,5% é muito pouco, mas daqui a pouco a gente chega ali na frente e 3% eu acho que isso vai favorecer enormemente a redução das chamadas legendas de aluguel, que é exatamente o efeito perverso dessa profusão de partidos políticos na Câmara e que dificulta naturalmente a governabilidade. Você sentar na mesa com 30 líderes de partidos, você fazer uma reunião do colégio de líderes aqui na Câmara, com 30 lideranças, gente que às vezes se representa a si próprio. Quer dizer, aquele partido tem um representante na Câmara e tem uma liderança, uma estrutura partidária, um funcionamento parlamentar. O PSL já teve tempo de líder, só. Tempo de líder, ou seja, tudo isso torna a governabilidade muito precária. Então, eu acho que esse movimento foi importante. O outro é a proibição das coligações nas eleições proporcionais. Porque na hora em que isso acontece, vai passar a vigorar nas próximas eleições. Então, obriga que cada partido dispute a eleição com sua cara. Né? Com o PSB vai disputar com os candidatos do PSB, com a sua história, o seu programa, o seu ideário, para que tentar sensibilizar o eleitorado para as bandeiras e o ideário programático daquele dado partido. Quando você permite que partidos de feições, às vezes antagônicas, estejam juntos, isso termina influenciando que o eleitor vote em João e eleja Manuel, às vezes defendendo ideias completamente distintas. Eu acho que esse movimento conjugado de uma cláusula de desempenho, que começou a vigorar agora de forma crescente, e a proibição das coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020, são avanços que não são resolutivos do problema da governabilidade, mas certamente diminuindo o número de partidos vai permitir que haja uma discussão um pouco mais racional das questões aqui da pauta legislativa do Congresso. Deputado Marcos Rogério, já nessas eleições a gente tem como resultado 14 partidos que não atingiram o quociente eleitoral, isso. Alguns ideologicamente com grande importância, é o caso da Rede, né, que é um partido que teve uma candidata aí à presidência da República com destaque, né, a Marina Silva. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que se vai se resolver isso? O senhor vê uma solução política para esses partidos? Veja, acho que vários partidos tiveram esse problema, não alcançaram o desempenho proposto na legislação. Partidos, inclusive, tradicionais na casa. Né? O PCdoB também teve essa mesma situação. O que foi colocado na norma, e que agora certamente será objeto de questionamento, é a possibilidade de migração desses parlamentares fora do ambiente da janela partidária. Né? Porque esses parlamentares eleitos por esses partidos, dentro dessa configuração, eles têm a possibilidade de migrar de partido e fazer parte de um partido que atingiu, né, o mínimo eleitoral, o desempenho mínimo. Né? Alguns de partidos mais tradicionais, como é o caso do PCdoB, talvez seja uma reflexão mais interna e que se mantenha, né, pela história do partido, pela posição do partido. Outros partidos de menor porte e que não têm essa mesma tradição, talvez haja uma migração, talvez haja a saída desses partidos para compor com outros partidos que tenham espaço. Porque isso vai interferir não só na questão do fundo eleitoral e na questão do tempo de televisão. Isso vai ter reflexo também na estrutura interna da casa. Porque se não pode ter acesso a fundo partidário, fundo de financiamento de campanha, não pode ter acesso a tempo de televisão, dentro da estrutura organizacional da casa, vai ter participação? Então, obviamente que a gente sabe como funciona a casa, então esse aspecto também deve ter peso na nova configuração dos partidos com representação na casa. Então, os partidos que estão hoje anunciando aí número de deputados nas suas novas bancadas, pode ser que inicie o ano de 2018, a partir de fevereiro, com um número diferente. Né? Por quê? Porque a cláusula de desempenho ela pode mudar essa configuração. Então, o partido, por exemplo, PSL. O PSL fez 52. Né? A depender do resultado eleitoral, pode ser que isso se altere. Né? Outros partidos,
né, de esquerda, que de repente, em razão dessa situação do desempenho, também pode ter acrescido a sua bancada. Mas eu acho que é um avanço. Eu acho que, eu concordo com o Tadeu, que assim, eu acho que você governar uma casa, não falando de governo lá do executivo, falar do governo do parlamento, governar uma casa com tantos partidos e tendo um regimento interno que engessa o processo legislativo como o nosso, porque o nosso regimento ele foi feito eu acho que ele foi feito pensando na oposição especialmente. E aqui estou falando porque a oposição uma hora está de um lado, hoje a oposição está lá na esquerda. Ou num grupo que... Mas no passado, o grupo que está no governo hoje, há pouco tempo atrás, era oposição. E esse regimento foi feito para travar o processo legislativo. Nós precisamos de um novo olhar para o processo legislativo. Não dá para você conviver mais com um regimento que trave a pauta da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. Sabe? Aqui, se juntar 2, 3 partidos pequenos e disserem assim, ó, hoje não vota nada nessa casa, não vota nada. Nós não podemos ter. Isso não é democrático. Isso é antidemocrático. É contraproducente. É contra a sociedade. Então não é só o fato de você ter muitos partidos. É o fato de você ter muitos partidos e ter um mecanismo, uma norma de regência interna que ela permite o debate e permite também o trancamento da pauta no processo legislativo. Nesse sentido, eu queria perguntar para o Márcio Coimbra, a gente estava aqui conversando sobre como é que vai ser, né? Vem muita gente de fora do mundo político, né? Porque o político conhece muito os regimentos, as regras. Provavelmente os 2 deputados aqui conhecem profundamente a Constituição, os impedimentos diversos, mas vem um monte de parlamentares novos que, inclusive por causa dessas novas práticas, um jeito diferente de fazer política, tanto da direita quanto da esquerda, que querem novas práticas. Né, que podem querer administrar as casas de uma forma diferenciada. Você acha que é possível mudar essas regras, como a gente estava falando das regras não ditas? Né? O presidente da casa nunca é um novato na casa. Você acha que isso pode acontecer, Márcio? Olha, eu acho que a gente vai ter muitas mudanças que vão estar chegando junto com esses novos parlamentares. É isso um pouco que o deputado estava falando. Esses parlamentares que estão vindo agora, eles têm uma visão de mundo, né, completamente diferente do que os parlamentares que nós tínhamos aqui. Nós estamos vindo com uma revoada de parlamentares de direita. E que, se o Bolsonaro ganhar, vão ser a bancada do governo. Né? Então, eles vão dirigir comissões, eles vão ocupar os lugares estratégicos da casa. Né? E, por conta disso, eles vão ter as suas iniciativas e vão ter as suas propostas. Eu acho que, caso o Bolsonaro ganhe, vem aí algumas propostas de reforma, tanto reforma administrativa, do Estado brasileiro, mas acredito que também algumas coisas vão ser tentadas pelos seus parlamentares aqui dentro das casas. Né? Então, eu acho que a renovação, ela vai ter esse ímpeto. Eu acredito muito que essa eleição, ela mexeu nos alicerces das estruturas de poder. O que 2018 representa, a gente vai ver ainda desdobrado nos próximos anos. Esta nova realidade, né, que começou, na minha opinião, em 2013, com as manifestações, ela chega ao seu ápice agora. E ela ainda vai ter desdobramentos. Talvez a gente crie uma nova dinâmica de poder, repense, inclusive, o presidencialismo de coalizão, porque a sociedade brasileira chegou num tempo de maturidade, depois de 30 anos, para exatamente rever determinados processos. Aonde isso vai levar, a gente não sabe, mas a gente sabe que a sociedade está disposta a quebrar essas estruturas de poder. Frederico, eu sei que você já escreveu sobre isso, por isso que eu vou te perguntar. Nesses 30 anos a que o Márcio está se referindo, a gente viu o PMDB foi o partido que esteve sempre no governo. Ele sempre fez parte do governo, tanto de um lado quanto o governo PT, o governo do PSDB. Ele sempre foi o coadjuvante, né? O PMDB agora está bastante diminuído. Mudou esse papel do centro. O que vai acontecer agora? Quem que será o novo PMDB?
qual o rumo aí desse papel? Quem vai tomar esse papel? O PMDB fez esse papel tantas vezes que a gente pergunta quem será o novo PMDB, né? Que inclusive já mudou de nome, mas a gente continua chamando de PMDB e continua esperando que ele seja essa âncora da coalizão. Isso que o meu trabalho com o Carlos Pereira mostra, que PP e MDB têm sido grandes âncoras das coalizões de governo, seja à direita, seja à esquerda, do legislador mediano. E agora surgiram vários novos partidos que, por estarem com bancadas, embora ainda possa haver uma recomposição ali, e eu concordo plenamente, vai haver uma recomposição, né, não só por conta das regras, mas também por conta da representação dentro da casa, por conta dos arranjos do segundo turno, certamente vai haver... E também do vencedor das eleições. E do vencedor das eleições. Quem né? for governo Lógico, vai ter um poder de atração. Sempre tem um poder de atração maior. Né? A gente experimentou primeiro um poder de atração associado à popularidade de um candidato, e agora a gente vai experimentar um outro poder de associação que tá relacionado à popularidade de qualquer presidente, porque tem a ver com os recursos que ele consegue trazer para mobilizar os parceiros. Então, esse jogo está bastante indefinido. Lógico que existem candidatos naturais a serem os parceiros da coalizão. Dificilmente vai ser um partido apenas, em primeiro lugar, né? Isso é importante, porque o aumento da fragmentação faz com que talvez mais de um partido precise exercer esse papel. E talvez, professor, tenha que repensar até mesmo esse modelo de coalizão, porque é isso que eu disse no início aqui. O recado das urnas me pareceu bastante claro de rejeição desse modelo. Veja, essa base de coalizão, seja de um governo, seja de outro, porque era a mesma, mudou o tempo e eles se reacomodaram no outro ambiente, Tadeu, eles, no processo eleitoral, eles se juntaram. E qual foi a resposta que o eleitor deu a isso? Foi a negação, foi, olha, nós não aceitamos esse modelo, nós não aceitamos essa proposta e não surtiu efeito eleitoral. Então, talvez, no campo interno, acho que nesse momento é preciso estudar bem, né, o recado que veio das urnas, para não repetir os mesmos erros que foram se repetindo ao longo do tempo. Eu acho que o eleitor de hoje, ele está muito conectado, né? Houve um tempo em que você, para saber qual era a opinião, qual era a visão política do momento, você tinha que ler o editorial do Globo, o editorial da Folha, você tinha que ver a mídia convencional. Hoje não. Hoje o cidadão tem um telefone na mão que tem todas as informações, ele não só lê, observa, como ele pode interagir, ele pode comunicar, ele pode emitir opinião. Então, esse novo tempo, talvez muita gente não tivesse preparado para esse novo tempo. E ele teve um peso decisivo no processo eleitoral. Talvez quem esteja chegando agora vai ter que se readaptar a esse novo momento, sob pena de daqui a pouco também estar fora desse mesmo espaço. Agora o interessante é que não necessariamente as coalizões elas precisam envolver essa troca tão explícita de recursos para... eu acho até pejorativo o termo, porque quando você ocupa um ministério, você também está definindo políticas, você tá exercendo o papel democrático de definir políticas públicas. E o problema aqui, me permite fazer esse debate, eu acho que interessante, porque não é só a questão de definir políticas públicas, e aí eu acho que há um ingrediente novo que nós podemos interagir aqui, é a questão do que foi feito nessa composição de espaços. Porque nós tivemos um fator chamado Lava Jato nessa eleição, sim, que teve fator determinante. E isso está associado à composição de espaços. Então não foi coalizões completamente heterogêneas, uma coalizão que comporta PCdoB e PSC, é uma coalizão que é difícil para as pessoas entenderem o que eles estão fazendo no mesmo barco. A gente vai fazer um intervalo, depois a gente volta aqui com essa conversa. A gente volta daqui a pouco. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o novo Congresso e as perspectivas para 2019. Nossos convidados são o deputado Tadeu Alencar, líder do PSB, que é de Pernambuco, o deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o estrategista político Márcio Coimbra, fundador da Casa Política, e o pesquisador da UNB, Frederico Bertolini.
Deputado Tadeu Alencar, a gente está falando aqui do crescimento da direita, mas alguns partidos, como o PSB e o PSOL, cresceram, né, nessa nova votação. E a gente está vendo chegar aqui na casa também candidaturas, eu não sei se a gente pode chamar de alternativas, mas candidaturas que são de minorias, de grupos, candidaturas coletivas, quer dizer, uma nova forma de fazer política também à direita, não só, também à esquerda, não só à direita. E como é que o senhor acha que vai ser a convivência aqui na casa? Porque a gente tem lideranças LGBT chegando, lideranças de movimentos negros, lideranças feministas, que vão conviver com um Congresso que ganhou um viés fortemente conservador, né? Uma discussão social que não havia tão forte aqui dentro da casa. Eu acho que essa chegada e essa oxigenação dos diversos segmentos sociais é uma coisa muito positiva no parlamento. O parlamento deve ser sempre, nem sempre mas deveria ser a representação da sociedade brasileira. Então, eu vejo com muita animação, com muita esperança, a representação de setores que ainda não estavam, talvez, suficientemente representados. Por exemplo, o aumento da representação feminina é muito expressivo. Nós saímos de 51 deputadas federais para 75, o que significa que todo um esforço que a sociedade vem fazendo para, inclusive, resolver essa subrepresentação de gênero no parlamento, vem gradualmente ganhando espaço. Eu vejo com muita simpatia o aumento do número de mulheres parlamentares no Congresso Nacional. É claro que nós estamos vendo também aí um avanço significativo de partidos de feitio conservador e nós vamos ter naturalmente uma tensão entre essas representações, uma tensão que está na sociedade, é uma disputa de convencimento e que nós não vamos resolver com palavras de ordem. O Brasil está num momento desafiador, com uma crise econômica profunda, com milhões de desempregados. Nós não vamos resolver esses problemas que são enormes, são monumentais, só com palavras de ordem, com a retórica, seja de um lado, seja de outro, que já não atende à necessidade de um debate franco, honesto, de uma democracia densa, de um Estado que, embora deva respeitar a crença em todas as religiões, mas é um Estado laico. Então, essa tensão, ela está na sociedade e é bom que ela tenha um leito onde correr e o leito mais adequado para que esse debate seja feito de forma sem intolerância, que eu vejo também uma intolerância muito grande, não é nem latente mais, ela é agressiva, ela chega a querer destruir alguém porque pensa diferente do seu opositor. Ainda esta semana teve um homicídio em que a divergência política ali entre os adeptos do Bolsonaro e os adeptos da candidatura do Haddad levou ao esfaqueamento de uma pessoa que mestre de capoeira e tal. Então esse clima, ele aqui dentro do parlamento, ele necessariamente ele precisa se dar de modo a responder uma necessidade que a sociedade tem de que o parlamento tenha uma conduta diferente. Nós ficamos aqui 2 anos, uma tensão enorme, as posições daqueles que defendiam um determinado campo político e daqueles que estavam no poder após o impeachment, que não gerou nenhuma coisa positiva para o Brasil. É isso que eu acho que a sociedade está exigindo, coisa diferente. Nós temos uma responsabilidade política enorme, não podemos ficar olhando para a crise e passar mais 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos para resolver o problema da economia, que certamente hoje é o mais grave dos problemas que nós temos a enfrentar. Eu acho que essa representação de lado a lado, seja de partidos conservadores e de avanço de partidos de feitio progressista, é um pouco do que está na sociedade. A gente só precisa saber lidar com isso de maneira a que essa tensão ela não exorbite, não extrapole para um clima de intolerância que eu acho que ele vai ser bastante acentuado nas próximas 3 semanas em que se dá o segundo turno da eleição presidencial. Eu queria perguntar para o Márcio. Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas. Eu não sei, na verdade, quem pode responder, porque aí já é uma sacanagem fazer uma pergunta tão perto
das apurações, mas o Raimundo Moura, de Pentecoste, no Ceará, ele pergunta o seguinte: quais partidos saíram enfraquecidos com essa renovação do Congresso Nacional? Eu queria acrescentar minha outra pergunta, que é também difícil. Se houve, com relação à centro-esquerda, a gente deixou de ter um único partido muito grande que capitaliza todas as forças para ter diversos partidos que estão com tamanho médio, que estão crescendo. Será? Aí eu queria perguntar ao Márcio, mas quem quiser também acrescentar. Olha, eu acredito que quem mais perdeu, né, aí foi o MDB e o PSDB, né? O PSDB a bordo de uma candidatura natimorta, que foi a do Geraldo Alckmin desde o começo, com estratégia errada, né? Eu trabalho com estratégia política, é isso que eu faço. O Geraldo Alckmin, o que ele fez? Ele, numa eleição que sempre, desde 89, é polarizada entre PT e anti-PT, ele perdeu o discurso antipetista. Ele perdeu esse discurso para o Bolsonaro. E aí ele foi para a campanha atacar o Bolsonaro. Quer dizer, não faz sentido, é uma estratégia esquizofrênica, né? Então, todos os candidatos do PSDB sofreram esse debacle que o Geraldo Alckmin trouxe para as candidaturas. Quando ele faz menos de 5%, né? O deputado Tadeu e o senador Marco Rogério sabem, quando você tem a candidatura majoritária que não ajuda a puxar as outras candidaturas, fica muito mais difícil para os candidatos a deputado. Então, o PSDB, eu acho que é o partido que mais sofreu, e o MDB é um partido que sofreu em função, né, da impopularidade do presidente Michel Temer, é um partido que encolheu. Agora, tem um dado interessante. Se você pegar o número de parlamentares que o PSDB perdeu e somar com o número de parlamentares que o MDB perdeu, dá mais ou menos o número do que o PSL fez mais o novo, entre 52 e 60. Significa que um voto antipetista repousava com PSDB e MDB, e esse voto antipetista, no momento que esses partidos não conseguiram um discurso aderente ao antipetismo, se deslocaram para um partido que tinha um discurso forte antipetista. Então, o crescimento do PSL se dá especialmente em cima dos números do PSDB mais MDB. Outros partidos, como o PSB, o deputado Tadeu, cresceram, né? O DEM também teve um crescimento, mas todos na margem onde eles já estavam. São partidos médios. Hoje o PSB é um partido com mais deputados que o PSDB, né? Então, o que a gente viu foi que partidos de centro realmente diminuíram de tamanho. O PSDB tinha uma votação artificial impulsionada pelo antipetismo. Quando ele perde o antipetismo, ele perde esse voto. Esse voto se desloca para quem assumiu o antipetismo, que foi o PSL, puxado pelo Bolsonaro, com uma boa candidatura majoritária que puxa muitos deputados, né? E, do outro lado, você teve o MDB também combalido aí em função da impopularidade do Temer e sem um grande também puxador de votos, que o Meirelles fez menos votos do que o Cabo Daciolo, né? Frederico, você acha que hoje a gente deixou de ter um grande partido de esquerda para ter diversos partidos de centro-esquerda? Esse movimento de fragmentação, ele se deu em todo o espectro político. Então, ele também foi para a esquerda, assim como ele foi para a direita. Houve uma espécie de efeito sanfona com o crescimento também de partidos bastante à esquerda. O PSOL aumentou, ele praticamente dobrou a bancada, eram 6, foram para 10, e o PSL fez esse resultado eleitoral muito bom para o partido. Então, houve um espaçamento desse campo. Agora, é importante também, quando a gente trata do PSDB, lembrar que existia uma certa memória de ter sido governo, e partidos que foram governo, eles tradicionalmente crescem quando são governo e não definham tão rapidamente. Eles vão diminuindo aos poucos quando ficam alijados, quando ficam fora do espaço de governo. Então, seria natural também, não necessariamente o PSDB cresceu exclusivamente no fortalecimento
do antipetismo, né? Mas também o PSDB cresceu na presença no governo. Ser governo durante os anos FHC fez com que o PSDB se colocasse e se pautasse como partido primeiro de centro, depois caminhando um pouco mais a centro-direita, mas como sendo esse grande protagonista do sistema político. E aí o interessante é que os protagonistas talvez mudem agora. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode começar a ter. Os protagonistas eram PT e PSDB. Seja o eixo que a gente for estabelecer, petismo, antipetismo, enfim, isso depende de como os partidos colocam esse eixo, né? Os partidos estrategicamente se posicionam nesses eixos para conseguirem mais votos, para conseguirem mais espaço. Mas então a gente pode ter uma reversão desse protagonismo. Talvez o novo protagonismo seja um protagonismo bolsonarismo, lulismo, protagonismo petismo e PSL, esses partidos mais liberais na economia e que de alguma forma se alinham dentro de uma agenda que foi a agenda do governo Temer, basicamente uma agenda que procurou ser reformista e um pouco mais liberal na economia. Talvez eles se alinhem diante dessa agenda com uma oposição forte de partidos médios de centro-esquerda, como o PDT, como o PSDB, então, com o PT figurando enquanto protagonista, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar agora quem vão ser esses protagonistas e como que vai ser a agenda dos próximos governantes. Pois é, eu queria saber essa questão da agenda. O deputado Tadeu Alencar tem reforçado essa questão de tirar o país dessa situação, dessa grave crise econômica, dessa situação crítica que o país está. Agora, a gente teve um peso muito grande nessas eleições das igrejas pentecostais e um peso aí relativo da bancada ruralista, que deu até uma pequena encolhida. Eu queria saber em que medida isso vai afetar a pauta do Congresso. O que o senhor acha, deputado? Bom, eu acho que assim, as igrejas sempre tiveram um papel destacado no resultado das eleições. Nessa eleição isso se aflorou em razão de uma agenda tocada, impulsionada pelo Bolsonaro, que dialoga justamente com as visões que a igreja defende. Então, ele defende essa linha mais conservadora, mesmo sem ser um evangélico, um protestante, né? E essa agenda que ele defende é justamente a agenda que as igrejas vêm defendendo há muito tempo. Mas o senhor acha que isso vai afetar a pauta do Congresso? Eu acho que afeta. O deputado Tadeu menciona aqui o seguinte, a composição do parlamento, ela retrata a sociedade. Eu digo que ela é o retrato da sociedade. Às vezes um retrato um pouco desbotado, mas o retrato da sociedade. Então, o que vem das urnas para cá expressa um pouquinho do que é o comportamento da sociedade. A nossa sociedade não é liberal nos costumes, ela é conservadora. A nossa sociedade, em relação a essa coisa de direita e esquerda, até um pensamento Bobbio que falava, né, não dá para você perguntar, porque as pessoas não sabem o que é direita e o que é esquerda. Mas, assim, eu acho que nessa eleição, essa coisa de valores, essa coisa de princípios, né, se aflorou. E isso vai se reproduzir dentro do parlamento. Talvez essa agenda, em relação à questão da economia, de ser liberal ou não, isso é algo que eu acho que aqui vai ter que ser amadurecido. Eu acho que esse não é o ponto que vai ter de maior divergência ou convergência. Isso vai ter que ser construído a partir de um amplo debate. O que eu acho que está muito bem desenhado é a visão de um grupo que é conservador nos seus valores, nos seus princípios, e outro que é mais liberal. Isso aqui dentro vai ter repercussão imediata. A bancada que vem para cá é muito, assim, os grupos de esquerda já diziam que a bancada que nós temos nessa legislatura era uma bancada conservadora. A que vem agora é mais conservadora do que a que nós temos hoje. Isso é nítido. O que a gente precisa entender é que se isso está se reproduzindo aqui, não é porque há uma força partidária impulsionando. Não, isso está se reproduzindo aqui porque a sociedade impulsionou essa bancada. O que a gente tem que ter em vista sempre é que a gente não pode legislar, não pode debater ignorando a sociedade. Uma sociedade conservadora não pode ser representada por uma bancada, por um congresso liberal. Sociedade conservadora, congresso conservador. É natural. Isso não significa dizer que o parlamento tem que ter uma voz só, uma voz única. A pluralidade de ideias é a riqueza do parlamento.
Mas você não pode perder de vista a sociedade que você representa. Eu acho que isso vai se reproduzir aqui, vai haver um endurecimento no discurso, tanto na Câmara quanto no Senado, porque no Senado eu acho que, eu estava dando uma analisada no perfil dos que estão indo para lá, parece que essa guinada conservadora no Senado foi até mais forte, se você olhar proporcionalmente, né? Isso vai se reproduzir lá. A questão da agenda econômica, essa visão mais liberal, isso é algo que nós vamos ter que ver na prática, né? Acho que aumentou um pouquinho a visão dos liberais dentro do parlamento, mas não acho que seja uma agenda dominante. Eu acho que há um espaço para diálogo aqui. Eu acho que em relação mais aos costumes, que nós vamos ter um embate maior, um debate maior, conectado com a sociedade. Porque os que vieram para cá observaram que quem ficou em cima do muro teve problema e que quem aderiu a uma agenda liberal, sendo de um Estado conservador, também teve problema. Eu acho que a situação do país vai impor uma pauta. Nós temos que discutir a reforma tributária. Tem um perfil do Estado brasileiro que é caro, é perdulário, é patrimonialista. Porque no mesmo tempo que tem esse liberalismo selvagem, em 2017 nós concedemos 270 bilhões de reais de subsídios fiscais. É isso. Quer dizer, que discurso é esse? Há uma contradição enorme, porque eu prego o Estado mínimo, mas não posso ver uma anistia, não posso ver um refis da Receita Federal, e é um Estado que já consome 40% do PIB, sem a contrapartida de efetividade dos serviços públicos. Esse debate, ele é urgente e não somos nós que queremos colocar na ordem do dia, não. Ele vem com uma força muito grande, porque o setor produtivo não suporta mais nem elevar a carga tributária, nem ter um Estado que lhe sufoca. Quer dizer, aqueles que deviam estar sendo apoiados para gerar emprego, para retomar o crescimento, com uma discussão que não é partidária, não são os partidos que vão resolver esse problema, mas o Congresso Nacional tem o dever, numa discussão que vai ser colocada como um imperioso dever nosso. Agora, deputado, e urgente. Presidente Dilma, 2 anos, briga infernal com o Congresso. Presidente Temer, 1 ano e meio, também dando murro em ponta de faca com o Congresso. Um presidente eleito, tudo começando de novo. Vai ser mais fácil a relação, o senhor acredita? Eu acho que a legitimidade que advém das urnas, ela é fundamental para dar autoridade política, credibilidade para alguém que de boa fé queira tratar os problemas. Eu acho que ninguém pode, em sã consciência, se recusar a fazer um debate dessa natureza. Eu acho que vai ter essa pauta lateral do debate sobre os costumes, sobre uma série de questões, que é um debate que está posto, nós vamos repercutir aqui também. Mas esse é um debate que quando você conversa com alguém que é vítima desse perfil de Estado, é que você vê como ele precisa ser enfrentado. É na reforma tributária, que é um dos aspectos dessa reforma do Estado, mas é na questão dos privilégios. Você vem com muita força. O sujeito que está desempregado vai olhar para determinadas questões que estão colocadas aí em todos os poderes, aqui no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público. Tadeu, talvez, e isso não foi discutido por nenhum candidato à presidência da República com profundidade, e o Parlamento discute muito pouco isso. Talvez a reforma mais necessária nesse momento seja a reforma do Estado, né? Nós temos realmente um Estado caro e ineficiente. E isso passa por uma revisão de cada um dos poderes, né? Porque às vezes a gente quer discutir reforma para o outro poder, mas não quer olhar para dentro do seu, né, para cortar, né, os privilégios, os excessos. Aqui, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo precisam rever. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado e tornar o Estado mais eficiente. Isso não pode ser uma retórica de esquerda ou de direita. É da realidade, da nova realidade do Brasil. Vai diminuir o tamanho do Estado onde ele precisa diminuir, porque tem segmentos da vida nacional onde a presença do Estado é fundamental. Então essa discussão, ela é, de certo modo, muito simples de resolver. Não é o Estado mínimo nem máximo, é o Estado necessário, onde ele ainda... Porque quem é que precisa da presença do Estado? Quem é que precisa de política pública? São os mais vulneráveis, os mais pobres, são os que estão aí à margem de qualquer crescimento. Esse negócio, ou a gente resolve isso num prazo curto,
Se a gente não sair dessa histeria ideológica para dar soluções para os problemas, eu tenho a impressão que essa massa que está dando uma primeira resposta agora na eleição, ela vai mudar de comportamento, ela vai mudar de atitude, ela não vai ficar assistindo passivamente isso. Já não está assistindo, mas eu acho que ela vai ser mais invasiva na institucionalidade. Eu tenho muito receio de que a falta de resposta gere uma consequência muito grave para o funcionamento das instituições, porque ninguém está mais suportando olhar para isso e achar que é normal. Essa bolha aqui de Brasília, ela não se sustenta há muito tempo. Né? O Estado que introduz a menos regressividade. Está terminando agora, 1 minuto para cada um, por favor, Federico. Então, acho que vocês tocaram agora na questão fundamental, que é o Estado atuando para introduzir menos regressividade no sistema, ou seja, para de transferir renda das pessoas mais pobres para as pessoas mais ricas. Essa é uma das questões fundamentais, a questão de rever os privilégios, de rever um sistema que não está conseguindo resolver essa questão fundamental, que é uma questão ainda mal resolvida sobre desigualdade, sobre a dissociação completa entre o quanto o Estado tira das pessoas e o quanto ele oferece, o quanto ele devolve, que é a pauta de 2013, é a pauta latente de 2013 que tá em voga. Então, eu acredito que esse Congresso vai ter o desafio. Os dois, quem for eleito, vai ter que se posicionar em relação a como governar, a forma de montar essas coalizões, a como se relacionar com o Congresso, se relacionar de forma republicana e tentando aproximar as agendas e ideologias de quem estiver governando com ele, escolher bem os homens e mulheres com quem ele vai governar. Márcio Coimbra. Eu acho que a gente está passando por um momento de grande reforma, né? Se os políticos não conseguiram fazer a reforma política, o eleitor fez, né? O eleitor pegou e trocou a maioria, como o senador Marco Rogério falou. No Senado, a renovação foi brutal. 87%. Né? Impressionante isso, né? Então, de cada 5 senadores que concorreram, 4 não conseguiram se reeleger. Quer dizer, das grandes lideranças, né, cardeais do Senado, só conseguiram se reeleger Jader, Eduardo Braga e Renan Calheiros. Só. E 2 a bordo de candidaturas dos seus filhos ao governo do Estado, que é o caso de Alagoas e Pará, né? E Eduardo Braga também com muita dificuldade. Então, na verdade, a sociedade mandou um recado muito claro para o parlamento e para a política, né? Que ela não está mais disposta a viver da forma como vivia. A Lava Jato, né? Como foi dito aqui, é um fator preponderante. O brasileiro está muito desencantado com a política em função da corrupção, e essa vai ser uma pauta que terá que ser enfrentada pelo próximo governo. Deputado Marcos Rogério. Veja, eu acho que, assim, nós estamos caminhando agora para um segundo turno das eleições, né, com 2 candidatos apenas. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, prestar muita atenção em tudo que está sendo dito, tudo que está sendo posto, porque a minha maior preocupação é a quebra da confiança, né? O que nós tivemos na eleição passada, 2014, a chamada policy switch, né? O estelionato eleitoral, que desencadeia depois a quebra de confiança e a sociedade se revoltando e com todos os efeitos colaterais decorrentes. Então, é preciso que quem está na disputa agora haja com muita transparência, com muita lealdade ao eleitor, porque o parlamento foi mudado, mas é preciso que quem está indo para as urnas no segundo turno diga exatamente o que pensa, o que vai fazer e como vai fazer. E depois faça isso, porque o contrário disso, nós podemos ter um agravamento dessa crise que já perturba a vida nacional e econômica do país. Nós precisamos de alcançar estabilidade, nós precisamos de alcançar não só estabilidade econômica, pacificação social, estabilidade institucional, mas isso passa por verdade. É preciso dialogar com verdade com o eleitor, para a gente não ter lá na frente um desdobramento dessa crise por mais 4 anos, o que seria uma tragédia para o país. Eu acho que a grande tarefa nossa é a reconquista da confiança da sociedade. Acho que não é o mercado que vai resolver o problema da desigualdade, nem da exclusão. A política, certamente tem essa tarefa fundamental de arbitrar os conflitos. Nós precisamos sentar na mesa,
com uma discussão honesta, para fazer inclusive as reformas que nós nos opusemos a elas, porque foram colocadas de uma forma impositiva, sem a distribuição, segundo a capacidade contributiva de cada um. Todo mundo topa um acordo onde quem pode mais perde mais e quem pode menos perde menos ou não perde. Esse tipo de acordo está faltando no Brasil, isso não é tarefa dos partidos, é de quem tem responsabilidade, precisa juntar os bons que estão em toda parte, essa tarefa dela não podemos abrir mão. Muito obrigada aos senhores. Esse Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.